Olá, então, caríssimos amigos, vamos para a nossa quarta aula de História de Israel. Hoje nós vamos entender um dos momentos mais importantes da história bíblica, que foi o exílio, o retorno e o surgimento do judaísmo. Lembrando que essa aula não substitui a aula do professor nem a leitura da apostila, porque o nosso aqui é uma resenha, são duas apostilas, é um material didático mais um material complementar aí de apoio, então seria interessante vocês lerem os dois. E no caso nosso aqui é um esclarecimento apenas dos dois materiais, né? Então vamos lá. Para começar, nós precisamos entender uma coisa: o exílio não foi apenas uma mudança de lugar, foi uma grande crise. Jerusalém foi destruída, parte do povo foi deportado para a Babilônia, e quem ficou na terra viveu em meio a fome, tristeza, disputa por terras e sensação de derrota. O povo olhava para tudo aquilo e perguntava: como isso aconteceu conosco? Mas essa crise não destruiu a fé de Israel. Na verdade, ela obrigou o povo a repensar a sua própria história. Foi nesse tempo que muitas tradições antigas foram recolhidas, organizadas e reinterpretadas. Em outras palavras, o sofrimento levou o povo a refletir mais profundamente sobre Deus, sobre a aliança e sobre sua própria identidade. As apostilas mostram que durante o exílio aparecem duas grandes linhas de interpretação. Uma delas dava mais destaque à lei e à necessidade de rever a própria história, como aparece na linha associada ao profeta Ezequiel, e a outra mantinha viva a esperança da terra e do retorno. Ou seja, o povo sofreu, mas não deixou de esperar. Na Babilônia, os exilados não ficaram totalmente espalhados. Eles conseguiram viver em comunidade, manter as tradições e reorganizar a vida religiosa. Como o templo tinha sido destruído, a fé começou a se expressar de outras formas. Mais reuniões comunitárias, mais valorização da palavra, mais importância do ensino. E é nesse contexto que aparecem os primeiros passos do que depois será a vida da sinagoga e da diáspora judaica. Enquanto isso, quem ficou em Jerusalém enfrentou uma realidade muito dura. A cidade estava destruída, havia pobreza, sofrimento e um sentimento de humilhação, então havia dois cenários ao mesmo tempo. Um povo tentando sobreviver na terra arrasada e outro tentando reconstruir a vida longe da sua própria terra. Depois de algumas décadas veio uma grande mudança política. O Império Persa derrotou a Babilônia e com o rei Ciro surgiu a possibilidade de retorno. Nem todos quiseram voltar porque muitos tinham reconstruído a vida na Babilônia, mas uma parte decidiu retornar a Jerusalém para reconstruir a cidade, o templo e também a identidade do povo. Só que voltar não significou paz imediata. Houve conflitos. Os que retornaram e os que já viviam ali. Uns se consideravam os verdadeiros donos da terra porque vieram dos antigos exilados. E os outros consideravam proprietários porque nunca tinham saído dali. Então a reconstrução foi lenta, difícil e cheia de tensões. Com o tempo, o templo foi reconstruído, as muralhas também, e a vida religiosa foi sendo reorganizada. E nesse processo que Esdras ganha enorme importância. Segundo a apostila, a promulgação da lei de Jerusalém marca a fundação do judaísmo como três grandes pilares: a identidade do povo, o templo e a lei como centro da vida comunitária. Agora entra um ponto muito interessante do material complementar. Ele mostra que Judá e Israel não devem ser vistos de forma simplista, como se fossem apenas duas partes de um mesmo reino desde o começo. O texto explica que os dois surgiram separados e que Judá passou a assumir a identidade de Israel aos poucos, principalmente em três momentos: com a migração de israelitas do norte para Judá, após as conquistas assírias, com a reforma de Josias e a sua ideia de pan-Israel, e com a convivência entre os deportados no exílio assírio. E isso é muito importante porque mostra que a identidade do povo bíblico foi sendo construída na história, não foi algo pronto desde o início. Com guerras, migrações, exílios e reformas religiosas, Judá foi incorporando tradições do antigo Israel do norte, até que o Israel passou a ser cada vez mais o nome do povo, enquanto Judá ficou mais ligado ao território. Depois disso, no período helenístico,
O contato com a cultura grega trouxe um crescimento cultural, mas também muitos conflitos religiosos. A helenização dividiu a sociedade judaica, gerou resistência e ajudou a fortalecer ainda mais a preocupação com a fidelidade à lei e identidade do povo. Concluindo, o exílio foi uma tragédia, mas também foi um tempo de revisão profunda. O retorno foi uma reconstrução difícil, mas cheia de esperança. E o judaísmo nasceu justamente desse esforço de preservar a fé, reorganizar a vida e reafirmar a identidade do povo em meio às crises históricas. E talvez a grande lição seja essa. Às vezes é justamente nos períodos mais difíceis que o povo descobre com mais clareza quem ele é. Isso é interessante por parte do exílio judeu, que o exílio na Babilônia é que deixou eles com uma reorganizou e deixou eles com uma identidade, com a característica que eles preservam até hoje. Muito obrigado a todos.